vamos desvendar um dos maiores mistérios da história: as pirâmides do Egito. Essas maravilhas antigas nos desafiam há séculos. Como os antigos egípcios construíram estruturas tão colossais? De onde veio a tecnologia? E o que elas significam? Preparem-se para uma viagem no tempo. As pirâmides, essas estruturas imponentes, guardam segredos milenares. A pergunta que não quer calar é: como elas foram construídas? A resposta, meu amigo, ainda intriga arqueólogos e cientistas. As pirâmides são muito mais do que um monte de pedras. Elas são um testemunho da inteligência humana, um desafio à nossa compreensão do passado. Mas como explicar o inexplicável? Como decifrar o enigma da construção? No decorrer vamos explorar as teorias, os mistérios e as maravilhas por trás dessas construções épicas. Para entendermos a magnitude do mistério, precisamos primeiro entender a magnitude das pirâmides. Imaginem só, a Grande Pirâmide de Gizé, a mais famosa de todas, é composta por mais de 2 milhões de blocos de pedra. Cada bloco pesa em média 2,5 toneladas. É como se um elefante estivesse em cima do outro. Esses blocos não vieram de um lugar qualquer, não. Eles foram extraídos de pedreiras localizadas a quilômetros de distância. Transportar essas pedras gigantescas por um terreno tão difícil era um desafio e tanto. Os antigos egípcios tiveram que usar de muita criatividade e força de vontade para transportar esses gigantes de pedra. Mas o tamanho e o peso não são os únicos desafios. As pirâmides também são incrivelmente precisas. Os blocos se encaixam perfeitamente sem argamassa. É como montar um quebra-cabeça gigante, só que com toneladas de pedra. Essa precisão milimétrica nos faz pensar: que ferramentas eles usavam? Que técnicas eles dominavam? A construção das pirâmides exigiu um esforço monumental. Milhares de trabalhadores, durante décadas, dedicaram suas vidas a erguer esses monumentos. É uma obra que desafia a nossa lógica, que nos faz questionar tudo o que sabemos sobre o passado. Ao longo dos anos, muitos estudiosos e curiosos se debruçaram sobre o enigma da construção das pirâmides. Diversas teorias surgiram, cada uma com seus defensores e detratores. Mas qual delas será a verdadeira? A verdade é que ninguém sabe com certeza como as pirâmides foram construídas. As teorias são como peças de um quebra-cabeça, cada uma contribuindo para uma imagem maior. Mas ainda faltam peças. Entre as teorias mais populares, podemos destacar 3: a teoria da rampa, a teoria do contrapeso de água e a sempre presente teoria da ajuda extraterrestre. Sim, meus amigos, tem gente que acredita que os ETs deram uma mãozinha na construção das pirâmides. Cada uma dessas teorias tem seus pontos fortes e fracos. Cabe a cada um de nós analisar as evidências e tirar suas próprias conclusões. Afinal, o mistério das pirâmides é um enigma que cada um de nós pode tentar decifrar. A teoria da rampa é a mais aceita entre os estudiosos. Ela sugere que os egípcios construíram rampas gigantescas de terra e pedra para transportar os blocos até o topo da pirâmide. É como se fosse uma estrada que ia subindo junto com a construção. Imaginem só o tamanho dessas rampas. Elas teriam que ser enormes e muito resistentes para suportar o peso dos blocos e dos trabalhadores. Mas como construir uma rampa tão grande sem que ela desmoronasse? E como eles faziam para mover os blocos em uma superfície tão inclinada? Alguns estudiosos acreditam que os egípcios usavam trenós de madeira, cordas e muita força bruta para arrastar os blocos pelas rampas. Outros acreditam que eles usavam troncos de madeira como rolos, diminuindo o atrito e facilitando o transporte. A teoria da rampa é plausível, mas ainda deixa algumas perguntas sem resposta. Por exemplo, até hoje não foram encontradas evidências arqueológicas definitivas da existência dessas rampas gigantes. Será que elas realmente existiram? Ou será que os egípcios usaram outra técnica? Outra teoria intrigante é a do contrapeso de água. Essa teoria sugere que os egípcios usavam a força da água para levantar os blocos de pedra. Sim, meus amigos, água.
De acordo com essa teoria, os egípcios construíam canais e comportas ao redor da pirâmide em construção. Eles então inundavam esses canais com água do rio Nilo, criando uma espécie de piscina gigante. Com a ajuda de cordas, roldanas e flutuadores, eles içavam os blocos de pedra dentro da água. Controlando o nível da água, eles conseguiam levantar os blocos até a altura desejada e então movê-los para a posição correta. A teoria do contrapeso de água é interessante, mas também apresenta alguns problemas. Por exemplo, não há evidências arqueológicas de que os egípcios usavam essa técnica em larga escala. Além disso, controlar o nível da água com tanta precisão seria um desafio e tanto. E chegamos à teoria mais polêmica, e vamos ser sinceros, a mais divertida de todas: a teoria da ajuda extraterrestre. Sim, meus amigos, tem gente que acredita que os ETs vieram à Terra e construíram as pirâmides. Essa teoria se baseia na ideia de que os antigos egípcios não teriam tecnologia suficiente para construir as pirâmides sozinhos. Então, eles teriam recebido ajuda de seres extraterrestres mais avançados. Os defensores dessa teoria apontam para a precisão das pirâmides, o alinhamento com as estrelas e a falta de evidências que expliquem como elas foram construídas. Para eles, a única explicação lógica é que os ETs deram uma mãozinha. É claro que a teoria da ajuda extraterrestre é vista com muito ceticismo pela comunidade científica. Não há nenhuma evidência concreta de que extraterrestres tenham visitado a Terra, muito menos de que eles tenham ajudado a construir as pirâmides. Enquanto debatemos teorias mirabolantes, é importante lembrar que as pirâmides foram construídas por seres humanos. Os antigos egípcios, com sua inteligência, criatividade e muito suor, foram os verdadeiros artífices dessas maravilhas. É fácil se impressionar com o tamanho e a grandiosidade das pirâmides e esquecer que elas foram construídas por pessoas como eu e você. Mas os egípcios não eram super-humanos. Eles eram simplesmente pessoas dedicadas a um objetivo comum. Eles dominavam técnicas de construção avançadas para a época, como o uso de rampas, alavancas, roldanas e outras ferramentas simples, mas eficazes. Eles tinham um conhecimento profundo de matemática e astronomia, o que lhes permitia alinhar as pirâmides com as estrelas e construir estruturas tão precisas. A construção das pirâmides foi um feito extraordinário, mas não foi um milagre. Foi o resultado do trabalho árduo, da dedicação e da inteligência de milhares de pessoas. Um dos aspectos mais fascinantes das pirâmides é o seu alinhamento com os pontos cardeais e com as estrelas. A precisão com que os egípcios conseguiram orientar essas estruturas colossal é simplesmente impressionante. A grande pirâmide de Gizé, por exemplo, está perfeitamente alinhada com o norte verdadeiro, com um erro mínimo de apenas alguns minutos de arco. É como se eles tivessem uma bússola gigante e super precisa. Mas o mais intrigante é o alinhamento das pirâmides com as estrelas. As 3 pirâmides de Gizé estão alinhadas com as 3 estrelas do cinturão da constelação de Órion. Uma coincidência? Ou será que os egípcios estavam tentando nos dizer algo? Os egípcios acreditavam que as estrelas eram a morada dos deuses. É possível que eles tenham alinhado as pirâmides com as estrelas como forma de homenagear seus deuses e de conectar o mundo terrestre com o mundo celestial. E aí, pessoal, o que vocês acharam da nossa viagem ao mundo das pirâmides? Depois de conhecer as teorias, os mistérios e as maravilhas dessas construções épicas, qual a sua opinião? Será que os egípcios usaram rampas gigantescas, contrapesos de água, ou será que eles receberam uma mãozinha dos ETs? Ou será que a resposta está em uma combinação de fatores, em uma tecnologia que ainda não compreendemos? O mistério das pirâmides continua vivo, desafiando a nossa lógica e a nossa imaginação. Cabe a cada um de nós buscar as respostas, analisar as evidências e tirar suas próprias conclusões. Afinal, desvendar os segredos do passado é uma aventura que nunca termina. E você, o que acredita?